vai comandar, né? Um bagulho assim, mas eu acho, na minha visão, que os abstraídos vão voltar, tá ligado? Digital Secret é a única série que tem o mínimo de sentido até a teoria do coma ser real. O Kingo iria se sacrificar no final, bem no estilo do sacrifício do Parilito no fim de apenas um show. Calma. Cara, eu acho que você tá começando a revelar meu final, velho. Ai, velho. Antes da gente discutir sobre o episódio 9 em si, eu quero perguntar pra vocês qual foi a sua reação no pós-episódio 8. Depois que Caim foi de ralo pelo Kinger e basicamente o circo inteiro se sentir corrompido, eu quero saber qual foram os seus primeiros pensamentos, quais foram as suas impressões, o que vocês pensaram na hora, depois daquele episódio 8, depois que os créditos começaram a rolar. Eu tenho uma confissão meio vergonhosa. Pode falar. Eu achava que esse último episódio que foi lançado ia ser literal o último episódio da série. Então, quando eu achava que eles iam meio que derrotar um Caim, achava que que quando o Caim meio que morresse, aí eles iam, enfim, conseguir sair do circo. Mas aí veio os créditos, meio que não se resolveu. E aparece, depois dos créditos, aparece que enfim, o último episódio vai ser lançado em junho. Felizito? A reação desse, quando eu vi esse episódio foi que basicamente pasmo. Eu, como qualquer episódio que alguns Works faz de Digital Circus, basicamente foi uma surpresa imediata ao meu ver. Porque simplesmente, tipo, é complicado quando você percebe que o dono do circo morre. Mas sendo bem mais específico, a reação que eu tive foi, mano, para o Works conseguir fazer alguma coisa, para conseguir resolver essa trama e conseguir pelo menos terminar no final feliz, que é uma coisa que eu acho que eu vou tentar discutir um pouco aqui, se já se vai ser um final feliz ou não. Assim, um clímax muito bem fechado, ao meu ver. Tem que tipo, ser um clímax muito bom para poder conseguir finalizar isso. Ok, muito interessante, velho. Afton? Então, cara, quando eu vi que o Caim morreu, eu falei, irmão, lascou. Falei, não vai dar certo esse negócio aí, cara. Aí, pô, eu acho que assim, no próximo episódio, a coisa vai ficar maluca, porque aí o pessoal tá falando que talvez o Bolha vai comandar, né, um bagulho assim, mas eu acho, na minha visão, que os abstraídos vão voltar, tá ligado? De algum jeito aí. Ou abstraído ainda, tá ligado? Tipo, mas abriu algum buraco lá e os bichos vão vir perseguir eles. Pra mim vai começar assim, eu acho. Sim. Sobre essa questão do Bolha, por exemplo, teve a fala da Works recentemente que ela disse que o Bolha foi de ralo junto com o Kane. Só que assim, eu vou lançar uma pergunta aqui, que é uma pergunta que até agora não foi respondido pós esse episódio de The Amazing Digital Circus, que é a coisa que mais me deixou encucado, o que tá rodando naquele circo naquele exato momento. E vamos lá. O Caim é basicamente a porta 32 do Windows. Ele era basicamente o principal pilar que fazia aquele Windows, que fazia o circo rodar. Agora, com o fim do Caim, o que tá fazendo aquele negócio, velho? O que tá fazendo o que restou do circo continuar, velho? Cara, eu acho que o conceito é tipo assim. Eu acho que, por exemplo, o Caim, ele criou o Digital Circus, né? Ele mesmo que criou o bagulho todo, né? Que ele é uma IA criativa e tal. Mas eu acho que, na real, tem um software por trás, tá ligado? Ele é só uma IA que comanda ali. Uma espécie de BIOS, talvez a BIOS do servidor, vamos dizer assim? Então, exatamente. Eu acho que, tipo assim, ele criou um negócio separado dele, tá ligado? Vamos dizer assim que é como se fosse o código dentro do servidor, entende? Que basicamente o servidor ele roda de forma independente. Já o Caim é como se fosse o código dentro do servidor, ou seja, basicamente foi ele que criou o circo. É meio que ele que criasse o código de lá, quando eu digo o código é ele que criou o circo, mas ainda tem alguma coisa ligando o cerco para não fazer desmorar completo. Mas se o servidor fosse fechado, ou seja, tecnicamente se aquilo meio que parasse realmente de existir, o servidor teria que ser basicamente, como posso estar explicado, desligado. Coisa que, ao meu ver, só aconteceria se basicamente o pessoal lá da CIA percebesse, coisa que eu duvido um pouco, porque assim, vamos convenhamos, Star Circus, pelas datas que a gente tem, é realmente um projeto bem antigo, que, ao meu ver, a CIA basicamente é uma empresa meio que falida.
Eu sei que é uma teoria muito doida isso, mas... Você vai perceber, não faz mais sentido assim, ainda tá no comando, entende? Porque, meio que bem, vocês falaram com o Caim, que basicamente foi a fantasia dele, e basicamente o Caim consumiu bolha, meio que eles meio que falharam um pouco no processo que eles tinham. A gente nunca tinha parado pra pensar quem é que vai assumir o circo agora. É o senhor Valdemar. O negócio que o Kinger falou que todos eles conseguem controlar o circo, né? Só que eles só não sabem. Tem essa. Isso Que é pode muito indicar também que o Caim não é só o software em si, né? Sei lá. Mas assim, depois do Caim ser excluído, será que essa questão da crença ainda vai funcionar? Essa é uma ótima questão e sinceridade eu imagino que não. Porque assim, como o Kaique era basicamente a base daquele lugar, e basicamente, vamos supor assim, que era o código do servidor, por causa que ele que criou o ciclo e o ciclo foi criado por código, basicamente, vamos e convenhamos. Sem um código que faz o sostém poderes, basicamente, como é que ele consegue criar alguma coisa? E você pode perceber uma coisa. Quando o Kinger deletou ele, no exato mesmo momento, ele parou de ficar gritando. Você basicamente ficou quase que sincronizada. Ou sincronizada, por dizer logo. Então, assim, ao meu ver, as chances de conseguir funcionar os plays são um pouco baixas. Mas, ao meu ver, se funcionasse, também não ficaria muito surpreso. Porque só com os poderes, assim, que eu acho que teria uma chance de conseguirem escapar do circo, entende? E se vocês não estão se divertindo e eu não tô me divertindo, então quem é que tá se divertindo? Tô tendo ciricutico. Exatamente. Cara, eu acho que a gente vai ter aí no episódio 9 a explicação, ou pelo menos a gente vai ver os personagens fora do circo, tá ligado? A gente vai ver se eles realmente estão ali ou não, né? Inclusive, eu tenho a teoria de que eles são cópias, tá ligado? Eles não estão realmente ali dentro, eles são só cópias ali dentro. Então eu acho que a gente vai ter uma explicação sobre isso, muito mais sobre os personagens fora do circo em si, né? Se eles morreram em si, ou se eles estão vivos, enfim. Eu acho que vai ser essa a minha teoria mais simples aí. Que estranho, porque pior que eu tô começando a comprar essa teoria, velho. Pra mim parece, antes eu acreditava que ainda tinha uma esperança, que ainda existia o corpo, sei lá, ou seja ele hospitalizado, alguma coisa assim, que ainda o corpo existisse ainda. Só que eu já tô começando a comprar essa ideia da teoria das cópias digitais, velho. Eu já tô começando a comprar essa teoria, velho. Sim, faz total sentido. Na verdade, eu tinha visto, acho que o Corey falando que pode ser que a Pomina ela se acidentou em alguma outra aventura, tá ligado? E aí ela foi colocada lá também. Tipo, se todos eles fossem morrendo e colocados dentro do circo. Ou realmente das cópias, né? Fica muito entre esses dois. Ao meu ver, isso é realmente um ótimo ponto. Porque quando você para pra perceber, assim, que tipo... Eles basicamente tinham como ficar lá, no sentido de como ficar no mundo real, ao mesmo tempo como ficar lá. Porque, basicamente, como é que eles iam ficar lá um bom tempo sem beber, comer... E etc, tipo, não ia ter como eles ficarem na Terra sem fazer isso. Porque nós ia morrer em algum momento. Mas assim, velho, é porque esse tal ciclo da história vai ser uma coisa ao meu ponto assim. Até hoje, pelo menos até hoje, eu acredito que Distorce vai ter um final meramente feliz. Não precisa ser um final totalmente feliz, então eu quero ter que Distorce é uma obra adulta, entendeu? De certa forma. Só que assim... Você para pra perceber que, meio que, como posso explicar? Star Circus é uma animação, e a animação raramente tem um final triste. Eu acredito que, assim, vai ter, sim, vários contrapontos que vão ter que ser explicados no final de uma forma que faça sentido. Eu ver que, de certa forma, entra um pouco na parte da teoria digital, que é assim, para esse circo do desvalorar, teria que ter um mestre, teria que ter alguma pessoa que ficaria ali. E essa história que até é bem famosa. Que basicamente tem que ter alguma pessoa que ficaria ali para algumas pessoas poderem sair. Porque. E sair dele tá um pouco mais do ponto, porque esse Tarcísio foi baseado naquele filme lá que espero que esse cartão me coloque aí na tela, que agora eu me esqueci o nome. Você diz o livro I Have No Mouth and No Screen? Exatamente. Ok. Então, basicamente, nesse livro, no final, meio que bem. Tem uma certa pessoa que é deixada para trás. Mas aí que deu um ponto. Muitas pessoas acreditam que seria o Jax que seria deixado para trás. E entra no ponto principal.
E se não fosse o Jax que se vai isso? E se a Pomni? Calma. Cara, eu acho que você tá começando a revelar meu final, velho. Velho. Mano, eu poderia ficar no final do céu. Porque Ué, assim, o meu vídeo da minha teoria do final, lá em outubro do ano passado, era basicamente a Pomni ficando no circo, velho. mano, porque tipo assim, essa teoria que eu tenho, que pareça, eu comecei a montar ela, porque assim, de certa forma ela surgiu simplesmente por causa que eu gostava muito do visual e de como ficava a Pomni na suposta Caim. Aí eu meio que comecei a montar a teoria com base nisso. E tipo assim, você vai perceber que para uma base do servidor, vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui aleatório, mas que faz sentido. Para qualquer coisa funcionar, precisa ter uma base, tipo, alguém liderando, basicamente. Para uma equipe funcionar, precisa ter alguém liderando. E o Caim é essa base. Então, assim, querendo ou não, alguém vai ter que ficar lá para poder salvar o resto, entende? Continuando o que eu ia falar, justamente por ter visto que ia ser no cinema, eu realmente acreditava que ia ser realmente a duração de um filme. Justamente por isso me veio algumas teorias de que no começo ia meio que mostrar um flashback do passado dos personagens. E aí sim, com o desenrolar da história, meio que os personagens iriam começar a se lembrar de suas vidas humanas. E durante essa conversa me veio uma teoria de que talvez o Kingo iria se sacrificar no final, bem no estilo do sacrifício do Paralito no fim de Apenas um Show. Cara, analisando aqui o pôster lá que eles deram, né, do Jax, tem o Kinger fazendo as borboletinhas, tá ligado? E essas borboletinhas que a gente sabe, elas representam esse poder de criação em si. Eu acho que realmente eles vai estar tentando em algum momento explorar essa coisa deles conseguir criar coisas no circo, tá ligado? Tem uma teoria que, assim, que na verdade quem são pessoas de verdade, não seriam assim humanos em animação, seriam pessoas de carne e osso que entraram no circo e meio que viraram personagens digitais. Então, pô, a Glitch já animou humanos, velho. Só lembrar daquela personagem lá de Murder Drones, velho. Ela já animou humanos, então eu não acho que, se sua teoria for real, eu não acho que vai ser eles vão meter um live action na cara dura, mas se animar humanos, até que faz sentido, até que daria sentido, velho. Quer mesmo saber o que eu quero? Ai, não. Eu quero conseguir E eu vou ser sincero, gente, eu já quero começar. Eu quero começar aí essa parte aqui. Porque é o seguinte, tudo aponta pra gente que o episódio 9 vai ter uma participação importantíssima do Jax. Isso é meio óbvio. E também a gente não sabe até hoje a história do Jax. A história da Agatha a gente conhece, a história da Pomni a gente conhece, a história do Kingo, a gente mais conhece a história do Kingo e da Agatha, da Gengo. Tirando a da Zubo a gente não sabe muito, mas até agora a única história que realmente essa ainda tá muito nebulosa é a história do Jax. E vamos tentar mostrar o que a gente sabe. A gente sabe que o Jax, ele é arrombado, obviamente, ele não tem escrúpulos. E a única coisa que a gente sabe da vida real dele é aquelas imagens que apareceu naquele momento do final do episódio 7, que apareceu um flashback na mente dele e ele apertou o botão azul. E no episódio 8 dele sofrendo bullying. Bullying pelos colegas. Então, vamos pra minha teoria. Pra minha teoria do Jax o Jax, pra ele ter ficado no circo e fazer de tudo pra ficar no circo, ele fez uma cagada muito grande na vida real. Eu diria que ele cometeu um crime. Aí que tá um problema e eu vou querer que a ajuda de vocês. Qual crime, obviamente o Jax cometeria um crime hediondo. Mas agora, qual tipo de crime hediondo ele cometeria? Pode ter sido um acidente, tá ligado? Sei lá. Mano, assim, eu concordo um pouco da parte da teoria do acidente, mas eu tenho um ponto a citar. Eu imagino, assim, isso vai muito além, porque nem escrúpulos que eu vou falar tem, mas assim, teria matado, assim, um amigo dele sem querer. Isso aí é muito difícil de fazer algum crime, assim, mesmo aí você não vamos descobrir uma pessoa que não tem literalmente um escrúpulo.
Vamos falar. Vamos falar a palavra real. E pode ficar tranquilo que eu vou censurar na edição. Ele é um filho da. Velho. Realmente é filho da. É. Então, tipo assim, não, meu ver, essa idade, como é que ele é um arrombado, filho da poder, etc. Não faz sentido ele. Tipo, é ok, então, ele realmente é isso, mas tipo, mano, para ter cometido um crime assim, eu acho que até para a índole do Jax, eu acho isso meio improvável essa idade. Concordo. Na verdade, eu lembro de uma teoria que eu tinha visto, que a Gengo tinha sido atropelada, né? Que pode ser que ele atropelou a Gengo. Ainda foi bem. Vai ser. Eu acho que se o Jack tivesse atropelado um dos membros do ciclo, pode ser tanto a Gen ou tanto a Zubo, seria interessante, velho. Apesar que seria meio que uma coincidência, entre aspas, uma coincidência, mas até que seria interessante, velho. Tem que eu vou logo falando aqui que eu pensei nisso, eu pensei nisso logo no início da gravação. E que eu vou adicionar logo aqui Digital Circus é a única série que tem o mínimo de sentido a teoria do coma ser real. Tem que ter assim, a maior probabilidade disso acontecer, você começa a associar uns pontos e você realmente fica tipo, mano, se isso acontecer, velho. A teoria das cópias é meio parecida com a teoria do coma também, pra pensar. É quase que é quase parente, né, velho? É parente, tá lá. Mano, alguém vai querer jogar a teoria dos 7 pecados capitais aí, velho? Mano, parei aí. Não, parei, mano. Outra coisa, não tem muito a ver, mas pode ser que a empresa da CIA, né, e tal, ela nem esteja fechada, tá ligado? Ela ainda esteja fazendo experimentos e é isso. Se lasque. Mas porque isso realmente é um ótimo ponto, velho. A Pomni, ela... Como posso explicar? Aí no caso... Ela entrou no circo em 2018, então, tipo... Realmente, ela pode estar aberta até hoje, entende? Sim, então, pode ser que, por exemplo, o que acontece? Eles pegam pessoas que estão prestes a morrer, tá ligado? E faz uma cópia da mente delas. Mas... Isso daí foi uma sugestão do Caim, tanto que o Caim fala, tipo, deu certo mesmo, tá ligado? Alguma coisa assim. Senhores, nesse exato momento, depois da gente teorizar, discutir todas essas teorias, vamos realmente fazer uns palpites aqui? Seguinte, eu vou começar com um palpite aqui, que é um palpite mais engraçadinho, mas sabemos que a Fondon vai engajar isso aqui. Que é o seguinte, se tem uma coisa, eu sempre vou falar aqui no canal, é uma ideia que eu tenho, eu acho que eu não vou conseguir abandonar essa ideia, que é: se tem uma coisa que engaja bastante qualquer tipo de fandom, é casal, chip. Eu sei, parece bobo, mas engaja pra caramba. Engaja pra caramba. Nesse primeiro bolão, vamos fazer o bolão do amor. Se vocês fossem apostar a casa, duas perguntas. Vai ter algum casal em The Amazing Digital Circus, sim ou não? E se tiver, qual seria? Se vocês tivessem que apostar a casa. Não, mas se tivesse... Eu fico muito em dúvida. Assim, Jax e Rivet ao meu ver é provável. Então seria Zubo e como é o nome que eu me esqueci? A Gengo. A Gengo, exato. Mas assim, você tem certeza que as duas confirmariam? Assim, 5% de certeza. Você tem... sei. Porque assim, ao meu ver, pelo que a Gengo provavelmente disse, descarta que uns 60%, mas velho. E você pode apostar caso assim, tipo eu fosse obrigado realmente a dizer qual o casal mais provável assim de acontecer, eu já sei a outra escolha, e essas duas, ao meu ver, são as que são mais prováveis assim, né? Eu também assim, gosto um pouco de Jax e Pomni e Jax e Ribbit, mas assim, realmente se fosse pra apostar caso, ia ser esse que eu acabei de citar. Cara, pra mim, não vai ter, mas se fosse ter, pra mim faria mais sentido eles voltarem com a Queen e ser o Kinger e a Queen de novo, tá ligado? Realmente. Ele vai ser do algum. Eu vou no seguro. Você jogou de seguro. Não, isso é não é tão seguro assim não, filho. Não é tão seguro. Mesmo sendo um dito casal fixo, não é tão seguro assim não, velho.
Mano, assim, na verdade, tecnicamente é um pouquinho seguro, porque, tipo assim, assim, porque já foi revelado mesmo, tipo, King tem filhos. Então, Uhum. tipo, e tecnicamente você não citou que esse episódio não poderia ter acontecido. Então, ele realmente jogou muito escuro, assim, É, entendeu? porque, assim, se a Queen voltar, acabou. Se a Queen voltar, bateu a aposta, filho. É muito paia que simplesmente os caras meteram um casal que não lembra o nome um do outro. E eles não lembram da própria história, mas eles se amam do mesmo jeito, cara. É muito. Realmente. Com certeza não vai ter, mas se eu fosse pra apostar que vai ter e no final eu perder essa aposta, o que eu genuinamente não vou me importar nem um pouco, é o casal Jax e Zubo. Não, realmente. Mas por mais que, assim, eu vejo... Não, o pior não é nem a questão do Enemy to Lovers. O Enemy to Lovers é um clichê pra cacete. Isso não dá tempo. Tem que ter tempo, velho. O Enemy to Lovers tem que ter tempo pra engajar, pra eles se acalmar, essas coisas. É verdade. O problema é não dá tempo. Não dá mais, não tem mais tempo, filho. Realmente. Não, se for E o meter o louco único- também, mete um Jax e Hagatha logo. É, que se for. Realmente. Bota o trisal aí. Tá, eu vou dar meu palpite aqui. Eu vou ser sincero. Eu casaria. Eu casaria grana. Gengo e Zubo. Beleza, é o casal mais seguro de se apostar, sim. Mas eu apostaria grana nos dois. Nessas duas eu apostaria a grana, velho. Porque Faz assim, sentido. é o que mais evoluiu. É simplesmente o que mais teve evolução. E vamos lá. A Gengo e a Zubo, desde o primeiro episódio, elas sempre se conversaram a mesma coisa. Sempre estiveram juntas, sempre fizeram dupla. A Gengo sempre entendeu a Zubo sempre entendeu a Gengo. Teve a cena do episódio 8 que pra mim foi quase que uma espécie de confissão entre as duas. Aquela cena da Zubo se falando que queria deixar a marca do mundo. E a Gengo fala diretamente que já deixou a marca na vida dela. Aquilo ali foi tipo uma espécie de confissão no meu olhar. Tanto que eu fiquei impressionado nessa cena. Por isso que eu acho que mesmo que o final seja um final triste, mesmo que o episódio vai ser um episódio mais dark, eu acho que vai dar tempo de Gengo e Zubo vai ter uma confirmação, velho. E eu acho que vai ser o único casal que vai confirmar, porque eu vou ser sincero, Bunny Bunny é o maior delírio coletivo da fandom. Eu acho um delírio coletivo gigantesco. Talvez se tivesse mais tempo até daria pra coisar, mas não vai dar tempo. Então, se fosse pra casar uma grana, Gengo e Zubo. Saindo do amor, da coisa mais bonitinha do assunto, então vamos pro lado mais dark da força, que é o bolão, um dos bolões mais famosos da internet, um bolão famoso, sempre existiu em qualquer fandom, que é o famoso bolão é na cova. quem vai de ralo. Nesse caso aqui, quem vai se abstrair? Se tiver abstração, obviamente, mas quem vai se abstrair? Jax. 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 Não. É assim, se fosse pra apostar mais um, eu iria. Como é essa meteoria? Sim, Pomni, mas eu assumo. Ou seja, o Jack não seria a Pomni, mas eu vou assumir Pomni bem provável. Pô. Só que eu acho que a Pomni pode. Só que eu acho que a Pomni pode ir, velho. Eu achei que a Pomni pode ser a. Se eu for seguir a minha teoria, a Pomni vai de ralo, velho. Mano, pior que na verdade, assim, tem uma chance, sabe por quê? Porque assim, como ela que mais foca em sair do circo, tecnicamente ela quer ter mais probabilidade de abstrair. E tipo, se você olhar pra todo mundo, tipo, não tem chance de você sair. Não tem como. Eu acho que ela vai chegar na hora, velho. Aí imagina, tipo, quando ela abstrai, ela vai pro mundo humano, entende? Aí basicamente acaba tudo situação. Isso é doido, mano. Enfim, teoria. Ok. Pedro, tem um. Além do Jax, você acha que alguém vai de ralo? Pô, pior que não, porque pra mim parece que tá todo mundo tranquilo. Mal paz. Como é que nós tá tranquilão com a vida, graças a Deus. A Gengo também não é muito estável, né? Pra pensar. Realmente, ao meu ver, ela tá bom, mas depende muito da máscara que ela tá usando a máscara dela. Máscara feliz.
E a música dela feliz, se você voltar pra perceber, é onde ela sente mais emoções. Não tô querendo falar que, tipo assim, quando a máscara ela não abstraía. Só que, tipo assim, essa máscara, ela não é tipo assim, só uma máscara feliz, ela não sei se é só felicidade. Você pode notar, ela sente basicamente qualquer emoção. Então, por que eu estou falando isso? Porque como ela vai usar essa máscara basicamente pelo episódio inteiro, também tem uma certeza dela abstraída. Ao meu ponto de vista. Beleza, gente? A gente discutiu várias teorias, umas teorias mais pé no chão, umas teorias mais malucas. Então vamos para a conclusão final do vídeo, que é o seguinte. Senhoras e senhores, como vai ser o final de Digital Circus? Como vai ser o último episódio e até mesmo como vai ser a cena final do episódio? Eu vou começar aqui em ordem alfabética. Então, você começa. Eu diria que vai ser mais ou menos o primeiro episódio, pelo incrível que pareça. Se eles realmente forem ficar no circo, tá ligado? E eles descobrirem que não tem como sair, vai ser mais ou menos a visão da Pomni no primeiro episódio, no final, tá ligado? Dela só olhando, tipo, caramba, velho, lascou. Ou eles vão começar a realmente comandar o circo ali, e é isso. Eles vão aceitar que eles estão ali dentro e começar a criar coisa lá dentro, tipo Caim. Eu acho que é isso. Ok. Vamos lá. Vamos pular que eu vou me deixar por último, mas, Félix, fala seu final. Assim, vamos lá, né? Vamos lá. Então, ao meu ver, só tem duas possibilidades finais possíveis, que são assim, toda animação e qualquer obra tem. Final ruim e um final bom. Eu vou falar os dois, porque a sociedade, ao meu ver, ainda tô me decidindo qual tem mais probabilidade de acontecer. Final ruim, ao meu ver, seria bem semelhante com o que o Afgão falou. Basicamente, como é que seria? Basicamente, eles iriam abstrair, ou tem outra possibilidade. O que ia acontecer? A Pomni ia se tornar o novo Caim. Coisa que eu ainda tô falando que ainda poderia acontecer. Não duvido. Segunda possibilidade, que infelizmente eu conto com uma situação que vai ser muito provável, que é a Pomni basicamente. Aí eles conseguirem sair de lá e basicamente eles ainda têm seus corpos humanos. E funcionando, observação, porque lá simplesmente o humano tá morto. E assim, ter um final feliz, de certa forma. Ao meu ver, se fosse ter um final feliz, inclusive, eles teriam que se encontrar de alguma maneira. Como eles iam se encontrar de alguma maneira, eu não faço a menor ideia. Ao meu ver, eles só teriam que se encontrar de alguma maneira. Porque assim, velho, ter um final com só um personagem que vai te acompanhar na obra inteira, seria paia. Porque é a mesma coisa que você desenvolver vários personagens, aí no final só um aparecer no final. Não tem lógica isso aí. Então tem que assim, você se encontrar, o povo do circo se encontrar. E basicamente ter um final assim, bonitinho. Não precisa ser um final assim, ao meu ver, um final totalmente feliz, como foi. Eu vou dar um exemplo aqui, como o de Del Rosa. Porque o de Del Rosa foi basicamente o final que basicamente tudo deu certo. No futuro, basicamente. Se eu quer dizer muita coisa, mas ao meu ver foi isso. Então, tipo, véi, ao meu ver não vai. Se for um final feliz, não vai ser totalmente final feliz, mas vai ter algumas partes felizes. E é isso. Ok. Pedro, seu final. Eu não sei muito o que esperar, mas as poucas coisas que me vêm à cabeça é que provavelmente vai ter um sacrifício de um personagem e que eles vão conseguir, por conta desse sacrifício, eles vão conseguir sair do circo. Por conta das memórias que eles tiveram no circo, provavelmente eles iam criar meio que uma experience para as crianças, porque elas conseguissem se divertir assim com inteligência artificial, né, no circo, mas não do mesmo jeito que eles passaram. Meio que o nome desse experience teria o nome em homenagem a um personagem que se sacrificou, meio que teria um final feliz, mais emocionante. Foi meio que o que me veio à cabeça. Ok, vocês falaram os finais, então sobrou pra mim agora meu final. Vamos lá. Eu ainda vou manter a minha teoria que a Pomni ainda vai de ralo. Como vai funcionar?
a gente vai utilizar a teoria, a questão da crença. Vamos supor que a crença ainda funcione, mesmo que de uma maneira mais prejudicada. E vamos supor que eles ainda estão vivos. Qual seria a minha teoria? A Pomni, ela vai imaginar a saída. Pra galera. Vai basicamente usar tudo que ela tem de força pra manter esse ciclo. Só que aí que tá. Ela não vai conseguir entrar. Porque ela vai ter que manter essa porta aberta pros outros saírem. Então, com ela imaginando a saída e todo mundo conseguindo sair, menos ela infelizmente vai ficar dentro do círculo enquanto os outros ficam vagando por aí, ficam na Terra, vivendo suas vidas. Infelizmente, Pomni, do mesmo jeito que o protagonista de I Have No Moth também ficou eternamente dentro do mundo dele, infelizmente Pomni vai ficar presa no ciclo digital. Eu até falaria que ela ia se abstrair, devido a também fazendo uma referência um pouquinho da Worm que o protagonista de I Have No Moth virou. Só que como o Caim foi de ralo, acaba que ela não vai conseguir abstrair, não vai conseguir. Então ela vai, infelizmente, viver para sempre naquele tédio absurdo, naquele silêncio, naquela solidão eterna pra ela. Cara, sobre a sua teoria, faz sentido. Mas tem um ponto. Eu acho que tem personagens que não vão deixar a Pomni ficar, tá ligado? Eles vão querer ficar no lugar dela, a não ser que ela seja a única realmente que possa ficar, tá ligado? Uhum. Tipo, sei lá, tem o Kinger, tá ligado? Ele fala tipo, não, eu já sou mais velho. Ou pode ser que ele fale que quer ir por causa dos filhos, né? Não sei, se ele tiver filhos. Tem o Jax, pode ser que o Jax tenha um lapso de bondade por algum motivo e aí ele acabe se sacrificando pela Pomni, tá ligado? Que ele não quer enfrentar a realidade dele. Pode acontecer também. Mano, assim, essa teoria é bem válida um ponto de vista. O problema é que assim, como o Arthur disse, tem esse ponto que não ia deixar ela ficar. Mas assim, onde começo, se isso fosse realmente acontecer, como eu disse, esse é um final que ao meu ver seria mais do que feliz de certa forma, porque tipo, mano, eu não consigo mais dar, tipo assim, um personagem assim ficar eternamente lá, entende? Porque, mano, o que a mulher é necessário de fazer? Que nem o Kinger ficou uns 8 anos lá sozinho. Realmente. Só que o King, ele ficou no circo de boa. A Pomni ia ficar no circo destruído, velho. Pois é. Não, porque tipo assim, velho, porque tipo, pensou comigo, pelo menos o King, assim, coisa com Caim, etc. Mesmo que obviamente provavelmente o Caim ia torturar ele. Mas, de certa forma, a gente ia pelo menos o que fazer. Da momento ele não ia ter absolutamente nada, entendeu? Faz sentido. Então, é isso, velho. Eu vou, nesse exato momento, agradecer a vocês três que participaram desse convite, aceitaram esse convite para estrear essa nova série, para estarem aqui no nosso canal. E, novamente, cara, vocês estão sempre bem-vindos a aparecerem de novo no SC Cartoon. E, então, vou pedir para vocês encerrarem as suas participações aqui. Valeu aí todo mundo que assistiu aí. Passa lá no meu canal, quem quiser aí dar uma olhada no universo mais FNAF, Digital Circus. Estamos explorando aí algumas teorias lá também. Faço bastante conteúdo sobre essas coisas, tipo de mascote horror, essas coisas, esse conteúdo parecido. Então é isso. Agradeço a todo mundo aí que viu aí. E muito obrigado pelo convite aí também. Eu agradeço muito a todos que assistiram até aqui, de verdade. E quem quiser dar uma passadinha lá no meu canal, @feliz. Eu basicamente gravo diversos conteúdos, realmente. Geralmente mas às vezes tem uns vídeos mais bem produzidos lá, então passa lá pra dar uma olhada. A gente fala de alguns conteúdos envolvendo animações ou histórias completas de jogos. E é basicamente isso. Muito obrigado e falhou. É isso, pessoal. Muito obrigado por ter nos assistido até aqui. Quem quiser ir no meu canal, tá super bem-vindo, principalmente para quem gosta de ver um vídeo, que mostra informações sobre o mundo do entretenimento, ou um vídeo mais zoeirinha com memezinho de filme, certa coisa assim. E quem quiser acompanhar meu canal, saiba
sabe que nas próximas semanas eu estou querendo desenvolver 2 vídeos a respeito sobre Star vs as Forças do Mal, então não percam. É isso, gente. Falou. Ok, galera. Eu sou o Felipe Tomás e esse é esse cartão. Muito obrigado por assistir até aqui. Se cuidem.